A paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Estamos no dia 86 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre Apocalipse, capítulo 10, 11 e 12. Apocalipse, capítulo 10. Entre a sexta e a sétima trombetas, há uma outra passagem parentética, que vai do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 14, que descreve um tempo de testemunho. Primeiro testemunho de um anjo forte, capítulo 10, versículo 1 até o 11. O segundo testemunho, que é o testemunho das duas testemunhas, capítulo 11, versículo 1 até o 14. O terceiro testemunho é o dos anciãos do céu, capítulo 11, versículo 15 até o 19. Observe que a sétima trombeta introduzirá as 7 taças da ira de Deus e os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Apocalipse capítulo 10 nos traz ao período intermediário da grande tribulação. De acordo com Daniel capítulo 9, versículo 27, esse é o período em que o anticristo quebra o seu acordo com Israel e mostra sua fúria satânica. Então, o primeiro testemunho é o testemunho de um anjo forte, capítulo 10, versículo 1 até o 11. Os símbolos usados nessa passagem são os seguintes: arco-íris, pacto noético, tem a ver com julgamento e misericórdia. Envolto em nuvens, mensagem de natureza celestial. Rosto como o sol, mensagem gloriosa. Pernas como colunas de fogo, tem a ver com julgamento sobre o mundo político e religioso. Os seus pés estão sobre o mar, mundo político, e o outro sobre a terra, mundo religioso. Juramento, o julgamento vai acontecer. O livrinho, ele estava aberto, indicando que o julgamento deveria ser anunciado. Apocalipse capítulo 11. Antes do segundo testemunho das duas testemunhas, João recebe a ordem para medir o templo, o altar e os que nele adoram. 3 coisas deveriam ser medidas: o templo, que no final do primeiro período da grande tribulação já terá sido construído, o altar do templo reconstruído, os que nele adoram, os judeus que serão protegidos dos ataques dos inimigos gentios, que estão no pátio externo, simbolicamente, por se tratar dos templos dos gentios. Aqui é o prenúncio de que as profecias com relação à salvação nacional dos judeus começarão a acontecer com o rompimento do pacto entre Israel e o anticristo e a proximidade da batalha do Armagedon. O segundo testemunho é o testemunho das duas testemunhas especiais, capítulo 11, versículo 1 até o 14. Essas duas testemunhas ministram durante a primeira metade da grande tribulação. Em seguida, Jerusalém é dominada pelos gentios durante 42 meses, que dá o total de 3 anos e meio, que dá também a ideia de ser a última metade da grande tribulação. Seu testemunho é relacionado a Israel e ao templo. Essas duas testemunhas proclamam a palavra de Deus e realizam as obras de Deus e milagres de julgamento. Essas duas testemunhas são relatadas como 2 oliveiras, ou seja, elas são judias, e 2 candelabros, que tem a ver também com o cristianismo. Então, é para deixar bem claro, 2 oliveiras e 2 candelabros, que essas duas testemunhas são judias, mas também são cristãs. O martírio das duas testemunhas, que está no versículo 7 até o 10, ocorre somente depois que terminam de testemunhar. O anticristo está no poder e deseja assumir o controle do templo, mas só poderá fazê-lo depois que as duas testemunhas estiverem fora do seu caminho. Por isso, ele as executará. A ressurreição das duas testemunhas, versículo 11 até o 14,
As duas testemunhas serão ressuscitadas e também arrebatadas. Os inimigos das testemunhas as verão ressuscitar e serão tomadas de medo. Seu medo aumentará quando ocorrer o terremoto, matando 7.000 homens e destruindo 10% de Jerusalém. O terceiro testemunho é o testemunho dos anciãos do céu, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 até o 19. Desde Apocalipse 8, versículo 13, espera-se pelo terceiro ai, que aparece agora. O sétimo anjo soa a sétima trombeta, que é o terceiro ai, e grandes vozes anunciam que o reino deste mundo está sob o poder de Cristo. Ocorrem 3 acontecimentos dramáticos. Primeiro, uma proclamação de vitória, versículo 15. É o anúncio de que logo chegará o milênio. Segunda, uma aclamação de louvor, versículo 16 ao 18. É o louvor pelo milênio que está para chegar. E terceiro, uma garantia da fidelidade de Deus, versículo 19. ênfase na arca da aliança, símbolo da presença de Deus. O milênio será marcado pela presença de Deus por meio de Jesus Cristo entre os homens. Então vamos apresentar aqui um resumo sobre as trombetas. A primeira, segunda, terceira e quarta trombetas dizem respeito à natureza. A quinta e sexta trombetas envolvem a libertação de forças demoníacas que primeiro causam tormento e depois morte. A sétima trombeta gera uma crise entre as nações do mundo e faz uma proclamação de que o milênio está chegando. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12 apresenta o conflito das forças de Satanás contra o povo de Deus. Aqui nós temos várias simbologias aqui representadas por várias figuras. Nós temos aqui a mulher, para a gente resumir, né, para ficar mais fácil da gente entender, a mulher. Essa mulher, ela é símbolo de Israel. Ela está grávida e dá à luz ao Messias. Então, a mulher é Israel, ela está grávida e ela dá à luz ao Messias. O dragão vermelho representa Satanás. Ele tem 7 cabeças, isso fala de astúcia para regimentar reis, governantes ou reinos. 10 chifres, poder operando através de 10 federações de nações. E 7 coroas ou diademas, que isso fala de domínio sobre os reinos da terra. A cauda do dragão arrastou 1/3 dos anjos. Isso indica que ele é poderoso para convencer 10 poderes, 10 federações de nações, assim como ele conquistou anjos, né? E os arrastaram do céu para uma vida de perdição. Então aqui nós temos uma luta, né? Entre o diabo e Israel. Isso fica bem claro aqui em Apocalipse 12, que há uma batalha, né, entre o diabo, Satanás, utilizando-se aí das suas forças que atuarão na terra, o anticristo e o falso profeta, para lutarem contra Israel. E ele terá consigo, junto com seus aliados, também vários reinos da terra, aqui em Apocalipse descrito como 10 reis, né? 10 federações, 10 poderes, para lutarem contra Israel. No meio da tribulação, vai ocorrer um antissemitismo nunca antes vista no mundo, o que vai culminar com a quebra do pacto entre o anticristo e Israel. Por isso que Apocalipse capítulo 12 vai falar sobre essa batalha, né? Que ela estava meio que quieta por causa daquele acordo aparente de paz, uma paz temporária, e que agora, a partir desse momento, a partir do capítulo 12, vai se intensificar com guerras, com batalhas, com perseguições, porque o anticristo, a partir daqui, vai começar a revelar a sua verdadeira face. Deus vai proteger o seu povo durante o período da grande tribulação. Israel será protegido.
A gente viu anteriormente 144 mil judeus que foram selados e protegidos. Um remanescente de judeus tementes a Deus sobreviverá a esse tempo extremamente difícil. Na época, por mais que a situação seja difícil, Deus vai preservar o seu povo e cumprir todas as promessas relacionadas ao seu povo Israel. Então aqui no capítulo 12 nós temos o final ali do primeiro período da grande tribulação. A partir dos capítulos seguintes, nós vamos ver que o falso Cristo, o anticristo e o falso profeta vai começar a se revelar de fato como são. Então, no próximo vídeo já vamos começar a falar sobre isso, né? Apocalipse capítulo 13 e os seguintes, que vai falar aí sobre, principalmente ali o finalzinho do primeiro período da grande tribulação, de 3 anos e meio, para o início do segundo período de 3 anos e meio de tribulação, que juntando os dois períodos dá 7 anos de grande tribulação. Então que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.